Então vamos lá? Já pensou na hipótese de ficar sentado no sofá enquanto o seu corpo desenvolve músculos ali, você fica com aquela aparência estática? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tem um medicamento de uma empresa chamada Regeneron. Mas eu quero apresentar a empresa para vocês terem uma ideia, né? Que não é uma piada, não é uma brincadeira. Para vocês terem uma dimensão do tamanho dessa empresa, a Regeneron, ticker REGN, lá no mercado americano, é uma das maiores empresas farmacêuticas do planeta Terra. Ela fatura mais de 14 bilhões de dólares por ano e lucra pesado, mais de 4 bilhões de dólares. Para você que tem um negócio, você sabe, né? Margens expressivas. As margens brutas da empresa aí ultrapassam os 85%. É uma máquina de imprimir dinheiro a partir das drogas aí, não, uma loucura. É de botar inveja em qualquer PCC ou Comando Vermelho, na quantidade de droga que a Regeneron vende. As fontes de receita da empresa se resumem hoje a 3 principais medicamentos. O Eylea, um remédio ocular para degeneração de retina, que nos Estados Unidos rende aí 6 bilhões de dólares. O Dupixent, né? Um remédio anti-inflamatório usado para dermatite, asma e alergias, cresce rápido, já passou dos 14 bilhões em vendas globais, dividido aí com a Sanofi. E a Libtayo, uma imunoterapia para câncer, né? Ganha bastante espaço, cresceu 40% nos últimos anos. Uma empresa sólida que vende bem. E agora ela tá com a aposta mais ousada do momento. Por que eu vou dizer a aposta mais ousada? 2 dos principais medicamentos que foram desenvolvidos recentemente, como é o caso do Ozempic e do Mounjaro, né? Que são medicamentos voltados para o peso. E na verdade eles concorrem diretamente com procedimentos estéticos, né? Porque além de dar mais saúde para as pessoas, ele tem conseguido emagrecer. Você viu a grande epidemia que a gente está vivendo de Ozempic e de Mounjaro, viu o que aconteceu com essas empresas, né? Como valorização. Eu vou falar disso no final, mas assim, a Regeneron está testando aí um medicamento que promete superar tudo isso. Hoje em dia, o que a gente tem no mercado, para vocês entenderem? A gente tem algumas drogas aí que são drogas a partir da testosterona, só que elas causam muitos efeitos colaterais. Cara, o que são efeitos colaterais? Ginecomastia, tem espinha, são vários efeitos colaterais assim, desde gordura no fígado. Cara, tem uma série de problemas muito sérios que a aplicação recorrente de testosterona causa em quem não tem essa necessidade, né? Quem aplica com fins estéticos ou para gerar músculos aí. Só que a Regeneron conseguiu fazer um novo teste aí com um medicamento chamado Trevogrumab, né? Qual que é o objetivo desse medicamento? Aumentar a massa muscular em pessoas que estão perdendo músculos por idade, pelo menos é isso que eles dizem, doença ou emagrecimento acelerado com remédios como Ozempic e Mounjaro, né? Porque você perde muito músculo também. Como é que funciona? O Trevogrumab, ele bloqueia uma proteína chamada miostatina, que é o freio natural do corpo para impedir o crescimento muscular. Se isso não existisse, por exemplo, a gente geraria uma quantidade de massa muscular gigantesca. Pra vocês terem uma ideia, tem alguns animais que têm um problema com a miostatina, você olha, eles estão gigantescos, assim, totalmente cheios de músculos, né? Eles já testaram esse remédio em idosos com sarcopenia e viram um aumento de massa muscular. Mais recentemente começaram a testar também em pessoas obesas, né, tomando semaglutida, o Ozempic aí. A ideia é impedir que esses pacientes percam massa magra, já com a gordura. E os primeiros resultados, eles são estranhíssimos de bons, né? Quem tomou aí o Trevogrumab, junto com a semaglutida, perdeu mais gordura e preservou 80% da massa muscular que normalmente seria perdida. Então você consegue aqui um milagre que hoje ele só é obtido a partir de drogas muito pesadas, né? Que seria perder gordura enquanto preserva a massa muscular. Quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, que tem obesidade, ela tem muita massa muscular também. Só que na hora que você vai tomando esses medicamentos para perder, como a pessoa não está se alimentando adequadamente e tal, ela acaba perdendo muito músculo também. Você vai perdendo músculo à medida que você perde gordura também. E aí com o combo triplo aí que eles criaram, o Trevogrumab mais outro anticorpo chamado Garetosmab mais a semaglutida, o efeito foi ainda maior, né? Só que, claro, com mais efeitos colaterais. Ou seja, esse medicamento aí, ele ajuda a manter músculo, basicamente desligar aquilo que faz a gente parar de desenvolver músculo e a gente conseguiria tratar pessoas mais de idade, ou pessoas com câncer, ou pessoas com doenças musculares, e até para quem tá emagrecendo rápido e quer manter o físico. É claro que todas essas questões que a indústria diz, normalmente, tô focando no público idoso e tal, a gente sabe que hoje em dia os medicamentos que estão dando certo não são os medicamentos utilizados para pessoas que realmente precisariam dessas condições. Não tem tanta venda de Ozempic e Mounjaro só para pessoas que estão muito acima do peso, para obeso, para gente com diabetes. A gente sabe que esses medicamentos eles são utilizados com fins estéticos e o mercado que a Regeneron tá mirando aqui, apesar dela não poder dizer isso, né, é esse mercado, que vamos ser sinceros. Em que pé que tá isso, né? A gente vai falar agorinha também sobre como investir na empresa e o que interessa para investidores aqui, que é o foco do canal, né? Mas eu tô falando isso aqui porque eu sei que é do interesse da maioria. Então, o estudo ainda tá em fase 2, que é o estudo intermediário, já teve testes com idosos e agora tá sendo testado em pacientes obesos com bons resultados. Eles também testaram em miquinhos, né? E teve miquinho que teve 450 gramas de ganho muscular ali. Imagina o peso de um mico, o quanto isso não significa. Não sei se já viu, não. Os miquinhos pequenininhos. Mercado potencial são milhões de pessoas com sarcopenia, né? Perda de músculos na velhice. Milhões de pacientes usando
medicamento para emagrecer também e perdendo músculo nesse processo. Se funcionar e for aprovado, pode ser o principal medicamento do mundo, né? Um dos maiores aí. Eles estão muito à frente nessa corrida, mas não são os únicos. A Eli Lilly, que também é a inventora do Mounjaro, tá correndo atrás de um medicamento parecido, o Bimagrumab. Também tem a Scholar Rock e outros tentando chegar nesse medicamento aí, porque já chegaram na forma de ação do medicamento. Agora vence quem chegar nos menores colaterais com esse medicamento mais adaptado para o consumo final e conseguir realizar os testes em humanos com sucesso, né? A Regeneron é uma das gigantes do setor, ela que tá mais à frente, ela tem desenvolvido um anticorpo que pode mudar o jogo nesse tratamento aí, esse anticorpo bloqueia e a gente teria um ganho de massa muscular mesmo se você ficasse deitado, né? Eles testaram com macacos ali, inclusive deitadinho mesmo, e mostrou que os macacos tiveram bons ganhos de massa muscular ali, mesmo sem fazer absolutamente nada. E aí testaram em macacos tomando semaglutida, testaram em macacos sem tomar semaglutida, né? Esses macaquinhos pequenos. Não dava pra ser um gorila, porque senão ficaria gigante de forte aí. E aí a gente teria um problema. Então, se tudo der certo aí, em 2027, 2028, a gente pode já ter esse medicamento talvez nas prateleiras. Vai iniciar o teste em humanos agora e a gente vai aguardar. Agora, por que isso está sendo noticiado num canal de investimentos, né? Que eu queria dizer para vocês. É porque algumas pessoas me perguntaram acerca da Regeneron e ela é uma empresa que tá na minha carteira de investimento já há algum tempo. Ela caiu muito nos últimos meses, então já vou avisar vocês que não é uma empresa, só investir e vai dar tudo certo. Hoje, por acaso, está subindo 1,45%, né? Mas olha só para vocês verem, né? No último um ano, a empresa perdeu 50% do valor dela de mercado. Isso se deve por conta de uma expectativa com o medicamento, de vendas com medicamento que não atingiu, né? E se você olhar aqui na curva máxima, ela já chegou do ponto mais alto dela para agora, ela chegou a cair 56% e nos últimos 5 anos ela tem sofrido, menos 19,78% aí na cotação da empresa. Imagina que ela perdeu até para a inflação, né? É claro que, comparando com os números da própria empresa, desde 1991, a empresa clássica, ela já teve esses altos e baixos diversas vezes, que você consegue ver, né? A empresa chegou no mais alto, aí ela cai. Aí, já teve lá diversos picos antes desse, ó. Sempre você vai ver que ela apresenta resultados. Ela é uma empresa que costuma prometer muita coisa, né? E às vezes essas promessas dela geram essa confiança no mercado e depois ela não consegue entregar na mesma intensidade e cai. Então é importante prestar atenção nisso. Mas aqui a gente tem alguns indicadores interessantes sobre a empresa, aproveitando desse momento dela, né? Ela tá com PL de 13,45 e um PVP de 1,94, ou seja, não é uma empresa que está extremamente cara. Ela tem um dividend yield de 0,33, um ROI muito interessante de 15,96, não distribui bons dividendos, como é normal das empresas americanas, né? Porque senão tem uma tributação muito alta, então um dividend yield baixinho. Quando você olha o lucro por ação, cara, $40,90, né? Por ação aqui, o VPA, valor patrimonial por ação, $272, muito interessante também. Quando você vê aqui o preço justo do Graham, pro Graham ela já tá mais cara do que deveria custar, né? Então tá $508, ele acreditava, pela metodologia do Graham, deveria ser $496 ali, então não tá aquela maravilha. O Bazin jamais investiria, ele não é muito de investir em empresas que não pagam dividendos, mas, de modo geral, a empresa tem lucros consistentes nos últimos 10 anos, dívida líquida por EBITDA baixíssima, né? Até 2 aí nos últimos 5 anos, segmento de biotecnologia, muito interessante, dívida líquida negativa, então assim, empresa redondinha, apesar desses números, né, um pouco mais complexos aí, que ela tem enfrentado com a expectativa de mercado, você consegue perceber aqui que a empresa sempre garantiu lucros muito consistentes, né? Teve anos espetaculares aí, 8 bilhões em 2021, aí depois diminuiu esse lucro para 4 bilhões, mas sempre nessa faixa, tá vendo? 2023 também 3 bilhões e 2024 volta uma recuperação aí. Eu achei a empresa extremamente interessante, não só pela promessa desse medicamento em si, eu acho que ela é uma das empresas que mais se destacam no segmento de pesquisa, é uma empresa mais arriscada, ela é meio atuante desses mercados meio paralelos, assim, ela não foca tanto nos produtos mais populares da indústria farmacêutica, mas eu gosto disso, não é a minha única empresa farmacêutica na carteira, mas tem uma posição relevante, né? Para vocês terem uma ideia aí, pra gente falar em números, né? Porque algumas pessoas sempre me perguntam assim, eu tenho mais de $30 mil investidos na Regeneron aí, foram investidos recentemente, eu tava esperando uma janela, gostei muito dos números não terem vindo bons, né? Porque eu acabei entrando na empresa aqui e trouxe para vocês, eu queria que vocês conhecessem, né? Aqui pra gente começar a falar de algumas empresas que não são só a expectativa dela permanecer do mesmo jeito. Eu acho interessante porque ela é uma dessas empresas clássicas, é uma empresa muito antiga, tem muito tempo de mercado, mas ela ainda tá nessa entrega. Ela entra, então, naquela categoria da nossa carteira, como eu explico na UVP para vocês com frequência, quem é meu aluno sabe disso, ela entra naquela categoria de empresas que são estáveis e, ao mesmo tempo, que elas oferecem ali uma possibilidade de um grande crescimento. Então, vai acontecer? Ela vai ser a empresa que vai bombar e vai registrar isso primeiro e vai conseguir? Cara, talvez não, e muito provavelmente tem muitas outras empresas disputando por esse mercado. Mas se isso não acontecer, ela se torna uma empresa ruim? Não, porque isso não tá nem precificado aqui dentro. Então, o mercado inteiro tem outras coisas que ela faz hoje que precificam
precifica muito bem essas outras coisas e ela já foi reprecificada de acordo com as falhas que ela alcançou lá atrás. Então aqui ela se apresenta como uma alternativa excelente. Não adianta, né, você ter grandes sonhos, o que a base da sua carteira deve ser sempre aquilo que tem boa estrutura. É uma empresa de grande captação para o mercado brasileiro, nem se fala, né, uma Petrobras aqui, mas ela tem esse tempero também, então ela faz parte da minha carteira, tem uma posição muito interessante nela aqui. Então eu já vou responder algumas perguntas para vocês, né, no final do vídeo aqui, mas uma coisa interessante aqui, tá? Se você quiser aprender a investir nela pela plataforma da UVP, dá. Se você quiser se tornar o meu aluno, alvp.com.br, vai ter acesso a todas as nossas ferramentas de análise, todos os indicadores. A gente tem também lista com ações muito legais ou com investimentos muito bacanas que a gente tem oferecido cada vez mais para os nossos alunos, né? Esse tipo de sacada que faz diferença na sua carteira. Então, preencha o questionário aí. Você só vai pagar alguma coisa no questionário da UVP se você for aprovado. Não é aquele negócio que você clica no botão, paga, depois que a gente conversa, não. Eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, te ensinar a fazer boas análises aí. Então, espero que vocês tenham gostado aí do tema. Se gostaram desse tipo de coisa, trazendo uma empresa que faz algo diferente, comenta, tá? Não sei se é o tipo de vídeo que vocês querem. Lá na UVP, a gente discute muito empresas, setores e tal. Aqui no canal, eu evito às vezes fazer isso porque é um conteúdo mais denso, pula, as pessoas saem fora, né? Você tem que resumir demais, assim, pra comentar sobre esse tipo de coisa. Esse é o tipo de análise que a gente gosta. E vou verificar agora se vocês não deixaram alguma pergunta aqui pra eu responder. E pra quem está na Europa, onde investir? Cara, o melhor pra investir na Europa é pela Interactive Brokers, cara. Pode abrir a sua conta aí. Se você deu saída definitiva do Brasil. Se não, você pode investir pela plataforma da UVP. O Levi Cotrim, ele fez um comentário bem interessante aqui. Eu gosto desse tipo de comentário, né? Que são pessoas que, na verdade, tentam me ofender, mas elas acabam elucidando aquilo que eu trago. Por isso que eu trago esse tipo de comentário. Ah, eu não leio os haters. Cara, tem que ler, né? O hater é uma escada. Raul, já que você não sabia, vou te explicar. A Argentina está segurando a inflação, fazendo o povo passar fome. Olha só, né? Não é o que os argentinos dizem, né? Eu e o Evandro, a gente foi na Argentina aí em dezembro, eu converso com os argentinos diariamente. Mas beleza, o brasileiro está ensinando os argentinos se eles estão passando fome ou não estão, do ponto de vista dele. Combater a inflação no lombo do povo é fácil, porque o povo reclama, chora, passa fome, mas não fica planejando assassinato do presidente e do vice, nem de nenhum juiz, como acontece no Brasil. Entendi. Então é fácil combater a inflação no lombo do povo, mas é porque o povo no Brasil, por exemplo, tá se fudendo e não tá a inflação combatida. Não parece tão fácil. Mesmo assim, a inflação deles não chefa nem de longe a parecer com a do Brasil. Não chega mesmo. E isto sem cortar investimento que vocês economistas que erram 90% das previsões econômicas temem em dizer que são gastos. Parabéns. Bom, primeira coisa, vamos lá, Levi, pra gente deixar algumas coisas claras aqui. O índice de pobreza da Argentina é considerado quem ganha menos de R$ 2.500 aí, né? Se a gente fosse considerar esse índice no Brasil, pra você ter uma ideia, 80% da população brasileira estaria em extrema pobreza, né? Ou em pobreza, pela consideração do índice da Argentina. Então acho que é importante você pesquisar os dados antes. A Argentina não está nem de longe pior do que o Brasil. O índice de desenvolvimento humano, etc. Todos os indicadores, fora os indicadores econômicos da Argentina, historicamente sempre foram melhores que o do Brasil. Não é nem nesse governo, é historicamente, tá? Eu nunca planejei assassinato de ninguém, então não tenho nada com isso. Eu não sou defensor de governo nenhum, você já me viu aqui fazer duras críticas a isso. Quanto aos investidores errarem 90% das previsões econômicas, é isso que eu falo aqui sempre, né? Não tem nada de novo. Eu já disse que ninguém tem bola de cristal. Eu não sei por que você acha que isso é uma ofensa a mim, né? Agora, dizer que o Brasil tem feito investimentos e que a gente considera que são gastos, daí é leviandade, né, Levi? Porque o Brasil não tem feito investimentos. Quando você distribui auxílios ou quando você gasta dinheiro com deputados ali, que antigamente a gente chamava de orçamento secreto, que agora que a gente chama de emenda parlamentar, porque mudou o governo, isso não é investimento. Quando a gente aumenta o fundão partidário, como aconteceu agora, isso não é investimento. Então, não tem nada disso que é investimento. Ninguém questionou os investimentos do governo brasileiro. A gente questiona os gastos mesmo, né? Pagar auxílio paletó, gastar jatinho pra cima e pra baixo, isso tudo não são investimentos, são gastos. O que a gente questiona são gastos do governo. Ninguém questionou investimentos do governo. E mesmo porque metade do orçamento o governo gasta para pagar juros, meu amor, né? Outro 30 e poucos por cento desse orçamento, mais da metade para pagar juros, outro 30 e poucos por cento do orçamento para pagar aposentadorias, e agora estão até querendo aumentar aposentadorias. Então, o brasileiro médio já trabalha 6 meses para pagar impostos. Você está defendendo uma coisa que é indefensável. Desculpa. Mas eu achei bonitinho sua visão. Pô, Raul, como é que eu vou defender o Lula aqui? Mas você pode ir por outro caminho, né? Faz aquela coisa, fala, o Lula é pai dos pobres, tal, que acho que às vezes fica mais difícil de rebater. É porque se você for por argumentos lógicos, necessariamente você vai acabar atrapalhando o governo. Não dá pra gente fazer com base em números. Nem o governo tenta fazer esse tipo de defesa. Você tem que jogar uns argumentos mais assim. O Lula faz o pobre viajar de avião. Uns outras coisas assim que é um pouco mais difícil de ficar discutindo. Não fica falando argumentos mesmo, assim, porque aí fica fácil. Bater no PT usando argumento é fácil. No Bolsonaro, em qualquer governo. Então não dá, tá? Mas agradeça a tentativa. Já pode pegar sua carteirinha de petista.
Olha aí, Haddad, patrocina o Levi, cara bacana. Tem até Levi Cotrim. Olavo Cunha, controlar os gastos públicos, leia, não aumentar o salário mínimo acima da inflação, reduzir os programas sociais e congelar gastos com educação e saúde. Agora me respondam, como esse país vai dar certo com esse pensamento? Não vai, né? Tá foda. Ué, mas o investidor de sapatênis queria o Lula, o que houve? Olha aí, é muito bom, né? Porque é metade falando que eu tô atacando o Lula, a outra metade falando que eu queria o Lula. Meu Deus. Olha, como é que vocês podem ser tão incongruentes no mesmo vídeo? O MKE falou, na UVP tem aulas ao vivo ou são aulas gravadas? Ou ambas? Cara, tem aula ao vivo, tem aula gravada, tem de tudo, cara. Todas elas ficam gravadas pra quem não pode assistir ao vivo também. Só preencher o questionário e conversar com a galera que você entende. O Marcos Lenzi, seu ramo liberal está sob risco. O Brasil está virando totalitário economicamente, agora em cima das criptomoedas. O que acha disso? Meu ramo liberal. Cara, não acho que tá acontecendo isso. Totalitário economicamente. Tá mesmo, mais ou menos do mesmo jeito que sempre foi. Alguma dica para assalariados começando a investir? Cara, Tesouro Selic, delícia. Depois você vai aprendendo, pegando a manha, para não perder dinheiro. O que porra de nome disponível? Respondeu. Tirando a parte que culpa a vítima pela agressão, a Ucrânia queria entrar na OTAN. Não sobrou nada pra mim, porque eu parei o vídeo ali. Sou assíduo no canal, mas essa propaganda russa eu não vou tolerar. A Rússia já tinha fronteiras com a OTAN antes. Depois da invasão, essa fronteira ficou ainda maior, que a Rússia não atacou a Dinamarca. Esta sim ameaçou entrar na OTAN, que aliás é uma aliança defensiva, não ofensiva. Então, meu lindo, mas eu falei as duas coisas, né? Eu falei que, poxa, a motivação por trás do que a Rússia diz é essa, né? Essa é a motivação por trás do que a Rússia diz. A motivação real da Rússia eu disse também, que a Rússia tem uma política mais expansionista, de tentar recuperar o grande império. Por que você se ofendeu com isso, né? Não entendi qual que é o problema, né? Assim, quando você vai fazer uma análise acerca de uma guerra ou de um conflito, o mínimo que você precisa fazer, ainda que não concorde, e eu ataquei a Rússia aqui em diversos vídeos, é ouvir as duas partes. É porque você queria que eu dissesse o quê? Caralho, Putin é um filho da p***, acordou com vontade de explodir a Ucrânia. Não faz muito sentido, né? Essa não é a versão muito realista dos fatos. Eu acho que a gente sempre tem que conversar a partir de uma versão que a gente não inventa uma história louca. Ah, foda. Também, né? Beijo pra vocês, meus amores. Nossa, gente, sabe o que você podia comentar? Quem chega até o final, vocês podiam me ajudar. Vocês podiam começar a responder os haters aí, porque ia ficar mais engraçado esse final. Eu gosto de responder os haters aqui, mas se tivesse um comentário de vocês embaixo zoando eles, a gente consegue comentar o comentário de vocês, entendeu? Então faz umas piadas com hater, tipo assim, mas fingindo que você não entendeu o que ele falou. Finge que você é um idiota. Ele fala assim, mas o Putin se enlouquece. Você fala assim, engraçado que no governo Dilma você não falava isso, entendeu? Uma coisa assim, porque daí eles vão ficar mais irritados ainda. Tipo, o que isso tem a ver? É porque igual eles não estão comentando coisa nada a ver, a gente podia responder eles também de forma nada a ver. Beijo.